Vamos lá então para o terceiro livro, o terceiro vídeo do Literacine. Se você não sabe, Literacine é um projeto onde todo mês a gente lê um livro e assiste a adaptação para o cinema desse livro, e a gente faz um vídeo único junto, coletivo, porque tem a participação de todo mundo também, que continua a discussão lá embaixo nos comentários desse livro e desse filme. Fazemos assim uma resenha dupla. O livro do mês de novembro foi então o 1984 do George Orwell. Foi meu primeiro livro do autor, nunca tinha lido nada dele, e eu li talvez no momento não muito apropriado, que foi no período antes e durante a eleição. Eu estava lendo outras coisas também que tinham um viés, uma pegada política muito forte, e a todo momento aquilo me remetia ao que estava acontecendo no país, ao que estava acontecendo no nosso cenário político. Isso deixou minha cabeça meio balançada, mas ok, né? Foi uma leitura que mexeu muito comigo, mas isso é bom. Isso é ótimo quando um livro consegue provocar a gente mobilizar de alguma outra forma, que não só durante a leitura, né? Enquanto a gente está ali sentado, deitado, lendo aquele livro. Mas enfim, o que é que se trata essa história? Nesse livro a gente vai encontrar então um mundo onde as pessoas perderam totalmente a liberdade em todos os níveis, em todos os contextos. Elas vivem em casas, em apartamentos muito pequenos, minúsculos, com poucos recursos, com poucos móveis, e elas são constantemente vigiadas, né? Existe uma espécie de tela que mostra imagens desse governo para essas pessoas, com propagandas e comerciais e coisas que fazem aquele governo ser constantemente divulgado, promulgado, enfim. É uma maneira de se fazer presente na vida dessas pessoas mais do que já é. E também há uma espécie de escuta e câmera que tem uma vigilância constante 24 horas por dia, né, dessas pessoas. Elas trabalham em órgãos do governo, né, e eu não vou lembrar agora como é que é dada a distribuição desses ministérios, mas, salvo me engano, tem o da Verdade, o do Amor, deixa eu ver aqui, fica mais fácil. Exato, então a gente vai ter o Ministério da Verdade, que é responsável pelas notícias e pelo entretenimento, educação e belas artes, que é o ministério onde trabalha o nosso protagonista, o Winston Smith. A gente tem o Ministério da Paz, que é responsável pela guerra. Temos o Ministério do Amor, né, no qual é representante da lei e da ordem, e o Ministério da Pujança, que é responsável pelas questões econômicas. Então a gente tem esses 4 ministérios. E o nosso protagonista, Winston, ele trabalha nesse Ministério da Verdade, né, que é o responsável por manter esse controle, a palavra é exatamente essa, dos meios de comunicação. Ele trabalha mais especificamente na questão dos reparos das notícias e das notificações que foram veiculadas via jornal. Então o que acontece? Nesse governo, eles têm uma questão muito forte com o controle das informações. Ou seja, eles dizem que quem controla o passado controla o futuro. E quem controla o passado é o presente. Ou seja, eles fazem a história, né? Eles apagam todo o retrocesso, né? A questão da história retrógrada deles. E eles usam, né, de maneira que se manipule e faça alguma coisa mais proveitosa para eles futuramente, né? Como, por exemplo, em um dado momento a gente vai perceber que há uma redução na alimentação, né? O governo vai deixar ou vai reduzir a cota de alimento. Então, para a população não ter um argumento contra aquele governo, o que é que eles fazem? Eles mudam todas as notícias que foram feitas no ano anterior, nos anos anteriores, dizendo que a média de tal quantidade de comida seria essa no ano que a história está acontecendo. Ou seja, para não haver uma disparidade entre o que foi divulgado há muito tempo atrás e o que está acontecendo hoje. Não sei se ficou muito claro, mas é mais ou menos isso que ele faz. Ele trabalha para reajustar, para consertar as informações que são encontradas nos jornais e nos arquivos do passado. Nesse cenário, a gente vai ter então esse personagem. Ele, de cara, já não se mostra muito simpático daqueles costumes, daquele método, enfim, daquele sistema como um todo. Ele não se enxerga naquelas pessoas, né? Ele acha muito estranho aquele ódio todo que aquelas pessoas carregam na figura do Goldstein, que seria uma espécie de antagonista àquele sistema, né? Aquela pessoa que tem ideias contrárias, né? Que seria um revolucionário. E a figura do grande irmão seria a figura que teria que ser representada, a figura que teria que ser seguida e quase que adorada, porque é exatamente essa a imagem que essas pessoas passam. Então, assim, essa massificação, esse controle total das mídias e do comportamento das pessoas
né, a própria vida delas, eles monitoravam constantemente, a diminuição do pensamento crítico. Então tudo isso era garantia de que esse governo ia se prolongar, iria se postergar por anos e anos e anos. Era isso que acontecia. Acontece que o próprio Winston, em um dado momento, ele vai encontrar uma outra personagem, que é a Julie. Não é Julie, é Julia o nome da personagem, enfim, né, foi americanizado. Essa personagem também, ela tem um pensamento muito parecido com o do Winston, e eles de alguma maneira conseguem se encontrar, né, apesar de toda aquela vigilância, enfim, eles tinham dificuldades para poder até conversar, mas ele encontra uma maneira de fazer isso. Existe uma parcela da população que não é totalmente vigiada, né, que é uma parcela mais pobre, que não tem essa questão das telas dentro de casa. Eles vivem meio que à margem dessa sociedade, mas eles são importantes sim para a manutenção daquele sistema, afinal são eles o maior número de pessoas, então eles que estão na base de todo esse sistema hierárquico e político. Acontece que lá eles têm uma sistemática própria deles, não tem esse rigor todo, como eu já havia comentado. E um outro ponto também que é bem relevante de ser tratado era que o amor, no sentido afetivo, né, como a gente conhece hoje, ele era evitado. Por quê? As crianças tinham uma importância fundamental na manutenção desse sistema. Elas eram responsáveis por fiscalizar e também por averiguar o que os pais estavam fazendo, até para evitar que esses pais fizessem um tipo de acordo ou com esses revolucionários, ou de alguma forma estivessem incitando o repúdio ou até atividades contra a manutenção daquele governo. Então as crianças eram peças fundamentais, porque elas estavam dentro de casa, elas poderiam se encaixar em qualquer lugar, tipo, se esconder até mesmo em locais em que elas não pudessem ser vistas, e ali identificar alguns pontos que seriam úteis para o governo. Então a estrutura familiar, ela também foi alterada, né? Os casais, eles se formavam apenas para procriar. O ato sexual, ele não poderia ter mais esse caráter sentimental. O orgasmo também, em um dado momento, é questionado dentro da história, porque a única finalidade então dessas famílias era procriar para gerar pessoas que ajudassem na manutenção daquele sistema. E era isso que era feito, né? Então o Winston, ele começa a criar um afeto pela personagem da Julia e ela por ele, e os dois de alguma maneira vão começar a adentrar nessa articulação, nessa movimentação que seria a confraria, né, das pessoas que estão ali se mobilizando para fazer algo em prol da liberdade, né, por assim dizer, e meio que acabar com aquela subjugação que eles passavam durante toda a vida. O próprio Winston, ele não consegue lembrar de quando a vida foi diferente daquilo, porque ele já foi criado nesse cenário, né? Ele perdeu a mãe, perdeu os pais muito cedo, né? O pai morreu e a mãe abandonou ele depois de um acontecimento lá bem grave que acontece logo no início da história. Outra coisa importante que eu acabei esquecendo, a guerra é constante, né? O país que se passa essa história, a história se passa em Londres, mas a gente não tem mais uma delimitação geográfica como a gente tem hoje, né? As potências, elas se uniram e formaram blocos distintos que se dividem basicamente em 3. E essa história se passa na Oceânia. E ela está constantemente em guerra com algum dos outros 2 blocos econômicos e políticos. E a gente percebe que essa guerra, ela é muito sem propósito, porque de tempos em tempos eles mudam de aliados e mudam de combate, mudam de oponente. E sem uma razão específica, eles apenas lutam por lutar, é guerra por guerrear. E a gente, ao final do livro, vai entender que essa guerra tinha um motivo, ela tinha uma razão por existir. Ela não poderia em momento algum acabar, a vitória não era o objetivo maior, mas ela servia para manter também aquele sistema funcionando, porque estando em guerra as pessoas iriam ter sim um certo receio de tudo o que estava acontecendo no entorno delas, mas elas também perdiam a produção, o sistema produtivo que acontecia dentro daquele país, né, daquele bloco econômico, enfim, ele era produzido, mas ao mesmo tempo era consumido por essa guerra. Então ela tinha uma função de equilibrar tudo o que estava acontecendo ali dentro, né? Eles não poderiam ter um número grande de alimento, por exemplo, porque seria uma perda muito grande de moeda que esse governo teria para controlar essas pessoas. Então tudo isso era mantido pela guerra. E assim a gente consegue entender como que esse caráter, né, essas batalhas, né, que eles se envolviam,
eram sem sentido, né? As pessoas acabavam mantendo aquilo, mas sem saber o porquê, sem saber o real motivo daquele costume, daquele hábito, daquilo que era passado para eles. E isso é muito doido, isso que é o mais louco para a gente tentar compreender. E fazendo um paralelo com outras situações, né, atuais inclusive, a gente encontra isso em vários âmbitos e em vários níveis também. Eu não vou adentrar nesse mérito da questão, porque enquanto eu li esse livro, a minha cabeça fervilhava, eu pensava em zilhões de coisas que estavam acontecendo, e foi meio incômodo, sim, acompanhar essa leitura, enquanto o nosso país estava passando por um turbilhão de coisas também, mas foi interessante, né? Eu até espero que quem leu também nesse período comente lá embaixo para eu saber como é que foi a experiência de vocês, já que a minha foi tão conturbada, mas foi interessante. Mais na frente, aí vai começar a dizer alguns spoilers, então se você não terminou ainda, pule essa parte do vídeo. Mais na frente, o personagem do Winston e da Julia, eles vão ser pegos, eles vão ser descobertos. E aí vai começar um outro lado da história que é mais tenebroso, mais sombrio, mais soturno. Porque o personagem do Winston ele vai ser torturado para que ele forneça informações a respeito daqueles aliados que ele tinha, né, daquelas pessoas que estavam agindo contra o governo, e as medidas que esses políticos e que essas pessoas responsáveis por fazer esse interrogatório utilizavam eram muito situações limítrofes. Ele ficava numa situação extremamente vulnerável e deplorável também, porque ele era torturado com choques, com socos, ele ficava jogado dias e dias dentro de uma sala minúscula, quente, cheia de outras pessoas, então era realmente muito tenso para ele viver aquilo todo. E ele sempre combatendo aqueles argumentos, ele não era a favor do que estava sendo passado ali, que era perguntado, ele realmente se mantinha firme nesse pensamento. Mas à medida que a história vai passando, a gente percebe que essa racionalidade do Winston, que essa posição mais firme dele, ela vai definhando. Ele também vai se acabando, isso fica visível no corpo dele. Chega um dado momento em que ele perde até a noção do tempo, ele não sabe há quanto tempo ele está preso, né? Ele percebe que o corpo dele já sofreu muito, ele perde o cabelo, perde os músculos, ele fica muito magro. E aí que ele começa a perceber que tem alguma coisa realmente que está mudando com ele, né? O final do livro é extremamente assim, catastrófico, ele não dá uma sensação de positividade ou que tudo vai mudar. Não é isso que acontece, realmente ele vai ladeira abaixo. O Winston ele vai realmente se acabando, literalmente junto com aquele governo, e ele vai meio que se massificando. Eu não vou nem dizer que involuntariamente, mas ele é obrigado a passar por isso, né? Ele passa por uma série de torturas e situações que deixam ele numa situação tão limitante que ele acaba realmente perdendo o senso, perdendo a razão, e ele acaba se tornando um membro que reproduz aquele comportamento, que reproduz aquela maneira de pensar e de existir. Então, assim, esse é um livro que ele é bem grossinho, ele é um calhamacinho, ele tem muita coisa, muita informação, as coisas acontecem aqui de maneira muito rápida, e é muito intenso. Então, assim, é um livro que você tem que ler devagar para ir digerindo, porque realmente você tem que ir compreendendo aquilo tudo. Existe uma língua nova que é utilizada ali, isso também é uma peça fundamental. Então ele é cheio de detalhes, cheio de minúcias. Eu poderia falar horas e horas aqui, eu acho que eu não teria uma abrangência na completude que esse livro tem, né? Ele abarca muita coisa, eu acho que eu não vou conseguir nunca, jamais, em um vídeo aqui para o YouTube, conseguir alcançar tudo que ele vai, né? Tudo que ele consegue resumir e conter ali dentro. Vamos então agora para o filme, né? O filme, também chamado 1984, foi lançado nesse mesmo ano. É um filme do Michael Radford, com o roteiro dele também, com a ajuda de um outro cara que agora não me recordo o nome. A história de um personagem, Winston, que é um funcionário de uma instituição do governo que está vinculada com as notícias dos jornais, a veiculação de informações. E ele encontra uma pessoa, né, a personagem da Julia, que eles começam a ter uma relação afetiva muito forte. Eles acabam encontrando um refúgio também de toda aquela situação que eles estão passando. E eles começam a ter noção e ter conhecimento de pessoas que também são contrárias às ideias do governo, assim como eles são. Mais para frente eles vão conseguir sim informações além do que eles têm sobre o que seria essa confraria, o que seriam essas pessoas que estão combatendo o que o governo traz ali, porque é um contexto de vida muito difícil, eles não têm um aparato de saúde, um aparato de cuidado e até mesmo uma privacidade, isso não existe. Então eles querem realmente que aquilo tenha um fim, né? Porque eles acreditam que eles podem realmente
ter uma luz no fim desse túnel que nunca chega. Em um dado momento, esse personagem ele é pego junto com a Júlia e eles são levados para órgãos e repartições do governo que vão tentar colher informações do que seriam essas pessoas, do que elas estão fazendo, onde que elas estão e em que pé essa situação que é contrária ao governo ela anda. Esse personagem do Winston ele vai ser torturado, ele vai passar por situações realmente muito complicadas, muito conflituosas, até chegar no momento em que ele vai perder tudo, ele vai perder as forças, ele vai perder o caráter de humanidade dele. Ele é tido e é dito também no filme como sendo o último homem, o último resquício de humanidade. E com a perda desse caráter, a gente vai ter uma mudança de papel, porque o Winston ele vai deixar de ser aquele membro ativo, aquele membro que está combatendo o que está sendo passado ali, para ser apenas mais um dentro daquele contexto, né, daquelas pessoas que estão segurando e mantendo esse governo autoritário e ditatorial que é promulgado ali na Oceânia. É um filme também que tem sim lá os seus problemas. O filme é sim bem fiel à história do livro. Isso eu não posso negar, mas ele tem sim os seus problemas, né? O ritmo dele às vezes demora um pouco a engatar. Eu queria muito saber a opinião de pessoas também que assistiram ao filme, mas não leram o livro, porque eu acho que muita coisa ali foi muito rápida, os personagens chegavam e coisas aconteciam de uma maneira que não havia uma conexão muito lógica, pelo menos para mim, porque como eu já sabia a história, para mim era muito fácil entender quem que era quem e o que queria acontecer e como é que a história iria desenrolar. Mas eu não sei se uma pessoa que não lê o livro se vai compreender da mesma forma ou se vai ter uma experiência similar ou não. Se é uma coisa realmente que pode ser que seja algo da minha cabeça, mas eu senti em um dado momento em que talvez a história estava avançando muito rápido e não sei se a mensagem iria chegar da mesma forma, mas enfim. Gostei da maneira como a caracterização da cidade, do ambiente foi feita, das repartições do governo, do local onde aconteciam os interrogatórios. É tudo muito sujo, é tudo muito esquisito. Então, assim, essa questão da ambientação foi muito bem feito. Isso foi muito notório entre o livro e o filme. Outra coisa também que eu gostei. Na parte final, enquanto o Winston está sendo torturado, ele vai tendo os devaneios, onde ele vai perdendo a racionalidade dele e vai entrando no processo de massificação. Eu achei muito interessante o recurso que o filme utilizou, porque ele vai trazer e resgatar imagens de sonhos que ele já tinha, quando ele pensava na infância dele, quando ele perdeu a mãe, ou então quando ele, junto com a Júlia, pensavam que eles poderiam sim alcançar essa liberdade, queriam sair daquele sistema e que eles iriam, enfim, ficar livres daquilo tudo. Então ele começa a misturar uma coisa com a outra. Gostei da maneira como isso foi feito. Não é um filme perfeito, tá longe de ser um filme ótimo. Eu achei ele bem mediano, não vi nada demais. Sei que tem outras versões dessa mesma história, tem outras adaptações, mas a que eu vi foi essa, do Michael Radford. E eu só posso dizer que, ok, não vi nada demais. Então, assim, comparando o filme com o livro, mais uma vez, eu prefiro o livro, né? E agora eu quero saber de vocês o que acharam da leitura, o que acharam do filme, concordaram, discordaram, em que ou não a gente está pensando igual. Vamos continuar essa discussão lá embaixo nos comentários. Rede social também está lá embaixo, a gente pode conversar e se encontrar e falar sobre isso por lá. No próximo mês, então, a gente vai ler O Amante, da Marguerite Duras, um livro bem fininho, né, que não é difícil de encontrar. E eu estou bem ansioso porque faz muito tempo que eu quero ler esse livro. Então, em dezembro, vamos de O Amante. Obrigado para quem acompanhou. A lista para os próximos livros também estão lá embaixo. Se você quiser, pode se programar para a gente, né, discutir livros futuramente. E até a próxima.